E aí, meus manos, de boa? Estamos aqui começando mais um vídeo e o título do vídeo de hoje é o fantasioso mundo dos chats. Eu escolhi esse tema porque eu vejo como uma das principais formas de sofrimento psicológico da maioria dos homens aqui da machosfera. Mas por que eu acredito nisso? Porque geralmente um comportamento muito comum do ser humano é ele se comparar. Só que quando a gente se compara com alguém ou compara alguém com a gente tende a ver os pontos visíveis, né? Ou seja, questão de grana, questão de lifestyle, de estilo de vida, de beleza, de parceiros, de amizades. Todos esses pontos, eles são sim de forma relevante para uma boa observação, né? Para que você tire algumas conclusões, mas eles não abarcam todos os pontos de gratificação e sofrimento desse cara que você está analisando e se comparando. Então, esse tema, né, que eu escolhi, o fantasioso mundo dos shads, é para justamente atacar esse pensamento meio bitolado que se você nasce, né, com a estética, com o VSM, principalmente na parte de estética, muito privilegiada, no caso um shed, você simplesmente zera a vida por ter nascido daquela forma. Mas isso tem uma parte de verdade e tem uma parte que é cope, que acaba também gerando muito sofrimento para muitos caras. Todo mundo sabe que a estética é sim importante, principalmente hoje em dia. No passado não era muito importante realmente a estética masculina, tá ligado? Porque eram outros aspectos, principalmente de comportamento, como liderança, força, inteligência, que fazia com que esse cara se destacasse no ambiente que ele sobrevivia. Mas como hoje, principalmente por Instagram, por mídias sociais e por uma cultura, né, um pouco mais metrosexual, que cuida bastante da aparência, acaba que esses caras que são considerados shads, né, eles acabam tendo muito poder social, principalmente na questão de relacionamentos. Outro arquétipo também, né, outro modelo de homem que hoje em dia faz muito sucesso são os pretty boys, que são os caras ali que têm uma boa altura, tem um rosto harmônico, tem alguns traços femininos, só que eles acabam sendo muito atraentes para as mulheres. Então, uma diferenciação interessante desses dois termos, né, de shed e para pretty boy, é que o shed ele tem arquétipos mais masculinos, ou seja, uma barba geralmente, uma boa altura, né, uma boa massa muscular. Já o pretty boy não, muitas vezes ele já é mais magrinho, ele é alto também, mas ele não tem barba geralmente e tem esses traços mais femininos, tanto no rosto quanto no comportamento. Mas voltando ao título do vídeo, né, ao tema do vídeo, o interessante é que muitos caras usam esse cope do shed para não evoluir, para não tirar, para não fazer movimentos, para não tentar se desenvolver. Óbvio que você só se desenvolve se você quiser e não necessariamente você se desenvolve para pegar mulher. Isso é interessante dizer, mas que o autodesenvolvimento ele é interessante para qualquer ser humano. Então não importa para que você se autodesenvolve. O importante é você focar nesse desenvolvimento. O interessante é você focar, né, nessa forma, nessa atitude de mudar o seu presente, mudar a forma que você pensa, mudar a forma como você se comporta, mudar a forma como você vê o mundo, para você ter uma maior qualidade de vida. Então, não importa se você vai treinar para aumentar o seu VSM e ter acesso à mulher, ou que você vai treinar para você ter ali uma noite melhor de sono, para você ter ali um funcionamento cerebral mais eficiente, tá ligado? Quem decide isso vai ser você. Mas voltando a esse cope, geralmente os caras tendem a superestimar essa imagem do shed. Primeiramente porque
se você for reparar realmente no seu dia a dia, provavelmente você não encontre nenhum desses caras. Você não vai encontrar nenhum Shed, que geralmente é mais de 1,80 de altura, essa constituição física forte, né? E um rosto bem alinhado, um rosto com proporções simétricas. Geralmente, talvez aí na sua cidade tenha 1 ou 2, ou então 1%, tá ligado? Ou então 0,5% dos caras da sua cidade são semelhantes a esse arquétipo, o que faz com que não fique viável essa ideia de que só os Sheds se dão bem. Porque se na sua cidade tem 50 mil ou sei lá 100 mil mulheres e 50 mil ou 100 mil homens, e desses 100 mil homens existe, sei lá, 5 mil Sheds, não tem condição desses 5 mil caras simplesmente se relacionar com as 100 mil mulheres dessa cidade. Então, essa ideia de que o Shed zera o game com muita facilidade, existe sim um pouco de verdade nisso, porque a aparência física, né, ela é o primeiro ponto visível e muito determinante na atração, tanto de homens quanto de mulheres. Então, se o cara tem uma aparência muito boa, ele vai sim ficar na sua frente com relação a relacionamentos, porque ele mais facilmente gera atração. Ele vai mais facilmente ser visto ali e ser percebido como alguém atraente, né, por ter essas características físicas, e vai sim ser o cara que vai ser comentado, vai ser sim o cara que muitas mulheres vão disputar, só que é impossível esse cara simplesmente se relacionar e ter acesso a todas essas mulheres. Então, na verdade, o mercado de relacionamento, se você for parar para ver, existe todo cara de vários VSMs ficando com mulheres. Então, o cara lá, nota 10, que é o Shed full Shed, ele vai se relacionar sim com muitas mulheres de VSM alto. O cara 9, da mesma forma, vai se relacionar com muitas mulheres de VSM alto. O cara 8, ele já vai ter um pouco menos possibilidades, né, e chances, mas mesmo assim ele vai sim ter ali boas opções de mulheres de alto valor. Quando já chega ali no número 7, no 6 e no 5, que ali é mais próximo do norm e os normes mesmo, esses caras estão sim se relacionando com mulheres. Então não é só o Shed que se relaciona, não é só o Shed que tem possibilidades de ter acesso à intimidade feminina. Muitos caras ali de nota 5, nota 6 e nota 7 também se relacionam com mulheres, só que a qualidade e a quantidade dessas mulheres é em um nível inferior. E é esse ponto que é o interessante para perceber o cope dessa idealização desse mundo perfeito do Shed. Porque muitas vezes um cara ali nota 6, ele ao invés de viver a experiência que ele tem, né, de se autodesenvolver, ele acaba se fazendo de vítima e chorando porque o outro cara ali, nota 9 ou nota 8, simplesmente está ficando com muitas minas. E muitas vezes essa mentalidade de se pôr como vítima faz com que a chance que você tinha de se relacionar muitas vezes com algumas mulheres de qualidade acabe com que você não aproveite aquela possibilidade, por simplesmente, né, alimentar essa crença de que só tem chance o Shed, de que só o Shed consegue ter acesso a mulheres. Outro ponto interessante também de comentar é a questão da atração genuína. O que a gente fala sobre atração genuína é aquela atração que vem de dentro da mulher, né? No caso, você não precisa negociar, você não precisa pagar, você não precisa ficar ali pedindo 1001 vezes para conseguir ter acesso a essa mulher, porque naturalmente ela tem esse desejo. Isso é a atração autêntica, né? Uma atração que não é negociada. Mas o que acontece é que muitas mulheres, elas que têm, sei lá, um VSM nota 6, elas têm noção de que elas não conseguem ter o Shed, tá ligado? E não é por conta que ela não consegue ter a opção número 1 que ela não vai ter uma atração genuína por conta por você, que é um cara de VSM mais baixo.
É lógico que, como você tem um VSM mais baixo, você vai precisar se esforçar um pouco mais como via de regra. Mas, muitas vezes, existem possibilidades de que o seu comportamento, de que o seu tempo, né, que você fica com essa mina, faça com que ela tenha uma atração genuína por sua pessoa. E outros momentos também, muitas das vezes vai ter um cara que é shed, que tem o VSM mais alto do que o seu, só que o comportamento dele, só que vários detalhes, né, que fazem diferença para a atração feminina, ela pode se relacionar com esse cara de VSM mais alto que o seu, simplesmente como uma forma também negociada. Ou seja, em uma cidade tem um cara que ele é bonitão e ele é conhecido por esse valor, né, de ser bonitão. Então, muitas mulheres podem sim se relacionar com esse cara, e no primeiro momento, né, tem uma atração mais genuína, só que depois de um tempo, se esse cara for muito betão, se esse cara for, sei lá, inseguro ou algumas coisas que realmente fazem diferença para a atração feminina, tem a possibilidade dela parar de ter essa atração genuína e começar a ter uma atração mais negociada com ele. E ela, no caso, vai negociar com o status social desse cara. Ou seja, muitas das vezes, essa mina tá se relacionando sexualmente com um cara de VSM mais baixo, só que satisfaz ela realmente. E nos momentos públicos, ela fica com esse cara de VSM mais alto para ter um valor social mais alto. E óbvio que o que eu tô falando aqui não é a regra. É meio que algumas possibilidades e algumas situações vão acontecer dessa forma. O cara é bonitão, é um shed, só que muitas vezes o cara é muito lesado, tá ligado? Muitas vezes o cara não tem algumas características que fazem a diferença para aquela mulher. E o outro ponto que eu acho interessante de comentar aqui é que como a gente tem, principalmente essa galera da machosfera, tem essa crença que idolatra demais essa ideia do shed, acaba que a gente pensa que esses caras não têm problemas internos, o que também é um cope, o que também é uma mentira. Todos os homens, ele tem sim inseguranças, ele tem sim pensamentos limitantes que vão muitas vezes atrapalhar o jogo dele, que vão muitas vezes causar sofrimento neles. Então, muitas vezes, você que é um cara enorme aí, nota 6, você está tendo o mesmo tipo de sofrimento do que um cara nota 9, só que em níveis diferentes, né? No caso, esse cara pode estar sofrendo porque ele quer uma mina nota 10 e você está sofrendo porque você quer uma mina nota 7,5. Então, a mensagem que eu trago nesse vídeo é: pare de pensar dessa maneira binária, que ou você é shed e tem tudo, ou você é um norme e não tem nada, porque isso não condiz com a realidade. Se você começar a sair mais de casa, você vai perceber que existem caras nota 5 com mulher nota 5, cara nota 5 com mulher nota 4, cara nota 5 com mulher nota 6, tá ligado? E tem vários nuances, né? Muitas vezes o cara não tem uma feição, não tem uma estética boa, mas muitas vezes tem a condição financeira que a mulher gosta, ou então o cara tem um estilo de vida que a mulher gosta, tá ligado? Muitas vezes tem algumas minas que curtem nichos específicos e daí elas preferem alguns arquétipos específicos. Então, se a mina é mais funkeira ou gosta mais de emoções, ela vai muitas vezes preferir o cara que tem o arquétipo mais de Zé Droguinha, tá ligado? Do que esse cara que é um shed. Simplesmente porque, na visão de mundo dessa mulher, o estilo, o mexer com as emoções, o comportamento influencia muito mais na atração do que a estética. Diferente, né, de uma mulher, muitas vezes, que ela é influencer, sei lá, tem 12 mil, 14 mil, 20 mil seguidores, e essa mulher, por ter, né, essa visão de mundo mais vinculada à estética, à aparência, né, por conta do Instagram,
ela pode escolher sim o Shed por conta da aparência, mas de uma maneira muito mais negociada do que genuína. Então, não é você nascer Shed e você hackeia o jogo e consegue tudo que quer, e não é você nascer Norme e simplesmente não vai conseguir nada. Existem várias variáveis que você tem controle de algumas e de outras não, mas você se fazer de vítima não vai melhorar o seu sofrimento, na verdade vai te causar ainda mais sofrimento de uma coisa que você nem sabe se é real, você simplesmente está imaginando. Então, comece a partir de hoje, se você tem interesse em se relacionar com mulheres, ou então não, se você quer só melhorar para si mesmo, comece a se autodesenvolver, comece a melhorar habilidades específicas que você deseja, para que você tenha mais confiança, para que você tenha mais repertório de histórias, para que você tenha mais repertório de experiências e consiga lidar melhor no seu dia a dia, sem precisar estar se comparando por fatores externos. Sem contar, né, que dependendo de quais os seus valores internos você tem, você pode sim ter uma vida com muito mais qualidade de saúde psicológica do que muitos caras Shed. Muitas vezes o cara que é bonitão, ele não se reconhece como alguém de valor e ele muitas vezes idolatra um cara feio que tem essa coragem ou que tem essa capacidade de botar a cara, tá ligado? E óbvio que também isso não é regra, isso é simplesmente possibilidades que vão, né, e que vão acontecer e que acontecem e que você não percebe esses detalhes na realidade. Então, estamos chegando aqui no final do vídeo. Eu poderia falar bem mais, mas para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou encerrar por aqui. E o resumo que eu faço é que relacionamentos sociais e seres humanos, eles são muito mais complexos do que a gente imagina. Então, não é você nascer bonito e você já ter tudo nas mãos. Muitas das vezes você vai ter sim vantagens em ser mais atraente, em ser mais bonito fisicamente, mas vamos supor que você nasce bonito e gago. O fato de ser gago vai foder muitas vezes a sua experiência. Então não é simplesmente a sua estética, é a sua estética e o que te acompanha. Então, se você tem uma estética boa e você tem hábitos e comportamentos que são ainda melhores, mano, aí sim você vai arregaçar no jogo, tá ligado? Só que se você tem uma estética boa, mas tem vários outros pontos ao seu redor, tanto de comportamentos e psicológicos que te atrapalham, eles podem sim se tornar travas muito difíceis de superar. E a mesma coisa acontece para o cara norme e para o cara feio. É óbvio que o cara feio, assim como o cara bonito, ele tem desvantagens sociais. Então, esse cara que é feio, ele vai sim ter que se esforçar mais, ele vai sim ter que ter mais tempo de investimento, enquanto que o cara bonito não tem. Só que esse ponto, né, por você não ter controle total sobre esse ponto, é interessante você não focar toda a sua energia nisso. Foque no que você pode mudar e melhorar para que você tenha mais resultados. Então, se você viu esse vídeo até aqui, deixa seu like, seu comentário, se inscreve, ativa o sininho e dá uma olhada na descrição que tem alguns links interessantes para vocês. Até o próximo vídeo e é nóis!